Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo da Academia da Teologia, comigo, o professor Wellington Barros. Neste dia tão fundamental para a nossa fé, estamos celebrando o Tríduo Pascal, na sexta-feira da Paixão. E neste vídeo nós queremos responder a pergunta que está aí na tela: por que Jesus morreu? Então, se você tem dúvidas, quer entender o real ou as reais motivações que levaram Jesus à morte e morte de cruz, fica conosco até o final. Mas antes eu quero convidar vocês para, se ainda você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a página da Academia da Teologia Oficial no Facebook, também no Instagram, que aí você vai poder receber todas as novidades que nós vamos colocando, formação, informação sobre a fé católica, reflexões que certamente vai te ajudar bastante na vivência da sua fé cristã católica, na sua humanidade, nos aspectos éticos, como é que a gente pode viver essa vida iluminada por Jesus de Nazaré. Então, esse também é o meu objetivo, esse é o nosso objetivo da Academia da Teologia. Então, vamos começar respondendo a nossa pergunta nesta sexta-feira da Paixão: por que Jesus morreu? Por que é importante responder esta pergunta, ainda mais no dia de hoje? Porque muitas pessoas acham, né, que Deus quis que Jesus morresse daquele jeito. Então, Deus criou o ser humano limitado, pecador, e aí então, como o ser humano não tinha jeito, Deus mandou o seu filho para provar, né, o seu amor, para dizer: olha, eu amo tanto vocês que eu enviei meu filho para morrer dessa forma. Então, como se já tivesse tudo programado na vida de Jesus. E aí Deus, como que tá, né, o Pai, como que tá assim, sedento do sangue do filho, e para resolver alguma contradição desde o momento que ele nos criou, então o filho teve que pagar por esse sacrifício, teve que morrer desse jeito, e assim, então, por isso que sua morte é redentora. Então, essa é uma visão um pouco equivocada da morte de Jesus. Ela continua sendo redentora, é óbvio, salvadora, libertadora dos nossos pecados, mas vamos entender melhor por que Jesus morreu. Vocês não acham que o pai seria muito cruel se fizesse isso com o filho, né? Ou assim, até humanamente falando, um pai e uma mãe que fizesse isso com seus filhos, não seria muito cruel? Imagine Deus, que é amor. Será que Deus seria capaz de fazer isso com o filho? Deus, que é amor, tanto amor, muito mais amor do que a gente possa imaginar. Então vamos entender por que Jesus morreu. Bom, quase desde o início da sua atuação, a atuação de Jesus é marcada por alguns conflitos que vão se acumulando, né? Esses conflitos que vão se acumulando, eles vão aumentando até que termina com a execução de Jesus na cruz. E esses conflitos, eles possuem vários cenários: Galiléia, Jerusalém. Então Jesus entrou em conflito com vários grupos, né? Diferentes grupos. E por último, entrou em conflito com o poder romano. E esse poder o levou à morte, né? Então, a morte de cruz de Jesus, ela é consequência da fidelidade de Jesus ao reino de Deus e ao Deus do reino. Então, a morte de cruz certamente não foi algo desejado por Jesus. Não é porque Jesus morreu na cruz que sua vida é redentora. A vida de Jesus nos redime pelo seu amor, pelo amor pleno à humanidade, pela sua doação. Mas se a morte de Jesus fosse de outra modalidade, também continuaria sendo redentora. Então, a morte de Jesus na cruz é consequência da sua fidelidade. Nós já sabemos que a proposta, o projeto de Jesus é o reino de Deus. Inclusive, nós temos vídeos aqui no nosso canal no YouTube que fala sobre isso. Você pode também assisti-los. Então, a morte de Jesus, extremamente violenta, né? Ela tem razões históricas, essa é a primeira questão. Por que mataram Jesus? Razões históricas. E depois nós temos qual o sentido da morte de Jesus?
né? Aí falamos de redenção, de salvação, ou seja, o sentido que nós damos. Então, nós temos que ter presente esses dois aspectos. Primeiro, as causas históricas da morte de Jesus, e depois o sentido que nós damos a essa morte. Qual o significado da morte de Jesus para nós? Então, as razões históricas, né? Por que Jesus morreu? Então, aí eu coloco algumas. Os milagres, as parábolas, alguns conflitos, e esses conflitos vão, né, aumentar, vão ampliar na última semana de Jesus. Desde o domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, né, montado num jumentinho, aí depois vai ao templo 2 vezes, e ali tem alguns conflitos que vão, né, se acumulando, que vão ampliando. Então, os milagres de Jesus, as parábolas, os conflitos, o seu estilo de vida, certamente incomodou muitas pessoas da sua época. A sua comunidade, né, os discípulos, as curas que Jesus fazia, porque tudo isso, toda a prática de Jesus anunciava um mundo diferente. Mundo este que muitos poderosos não tinham interesse nenhum que ele fosse instaurado, que ele fosse iniciado ou que ele fosse inaugurado. Este novo mundo, essa nova sociedade, Jesus chama de reino de Deus. Então Jesus morreu por conta do Deus do reino, o Pai, e o reino de Deus. A morte de Jesus é consequência da sua fidelidade, da sua coerência de vida. E é muito importante a gente ver. Também Jesus teve vários outros conflitos, né? A questão do sábado, a questão do puro e do impuro, a presença dele, né, também, e aquilo que ele exercia sobre as multidões, tensões com os fariseus, depois o choque final com os saduceus, acolhida aos pecadores, enfim. Então, tudo isso vai culminar na última semana. E assim, o conflito por excelência é quando Jesus expulsa os vendedores do templo de Jerusalém. Expulsa os vendedores do templo de Jerusalém. Então, e aí, hoje, na sexta-feira, Jesus está diante do tribunal romano. Ontem, após a última ceia, ele se retirou para orar, né? Aí teve um combinado com as autoridades judaicas que agiram durante a noite, durante a madrugada, né? Por medo das reações que podiam ter. Os discípulos se dispersaram, né, depois da prisão de Jesus, e aí na sexta-feira Jesus é apresentado a Pilatos, que tinha um poder político, tinha um poder jurídico, sobretudo, e tinha um poder militar. Qual era a função de Pôncio Pilatos? Manter a ordem. Pôncio Pilatos, como é que mantinha a ordem no Império Romano? Punindo as pessoas perigosas, né? Então, a morte de cruz, a sentença final que Jesus recebeu, é uma ação do Império Romano, é uma ação preventiva, porque Jesus passou a ser visto como uma ameaça ao poder constituído, ao poder romano. Então, quais são as razões, né, da morte de Jesus? As razões da morte de Jesus estão aí ligadas razões políticas, razões do Estado e razões teológicas, razões religiosas. Essas razões, para nós entendermos os motivos históricos por que Jesus morreu, elas são inseparáveis. Não dá para você separar uma da outra. Então, lógico que teve a colaboração de Caifás, do sumo sacerdote, mas, sobretudo, quem sentenciou Jesus foi o poder imperial romano, né? Foi Pôncio Pilatos, que era o prefeito naquela região. Morte de cruz é uma morte romana, não é uma morte judaica. A morte de cruz era utilizada pelos romanos em ampla escala, né? Em ampla escala. Os romanos matavam muitas pessoas, né? Condenavam muitas pessoas a esse tipo de morte. Tanto é que os evangelhos também nos dizem que tinha ao menos 2 pessoas, né, junto com Jesus, que foram condenadas com ele. Em geral, o Império Romano matava mesmo nesse processo aos montes, dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Jesus, no mínimo, 2 pessoas, né, estavam com ele. Para a gente falar um pouquinho o que é uma morte romana, não judaica, outras penas de morte judaica.
A queima, o apedrejamento, estrangulamento e a decapitação são penas de morte judaica. Então, a cruz é uma morte romana. Então, isso precisa ficar bem claro. Ainda que tenha tido uma combinação, né, entre algumas lideranças judaicas, quem tem o poder de matar, quem crucifica Jesus, é o Império Romano. Então, como é que a gente pode entender, a partir desses elementos históricos, agora entender o sentido, né, da morte de Jesus? Qual o sentido? A morte de Jesus, ela é consequência da vida de Jesus. A morte de cruz, através da cruz, é o ponto mais alto de uma vida de amor, de uma vida de entrega. Por isso ela é salvífica, por isso ela é redentora. Se tivesse sido de outra maneira, ela seria do mesmo jeito salvífica e redentora. Por quê? O que garante essa salvação, essa redenção? O amor pleno, a doação de Jesus. Então nós precisamos superar alguns mal entendidos sobre o sentido, sobre como entender a morte de Jesus. Alguns acham que Jesus procurou a morte, alguns acham que só a morte de cruz é salvífica. Não, Jesus não procurou a morte, né? E não é só a morte de cruz é salvífica, não é o instrumento de morte que nos salva, mas é a vida doada de Jesus. Então, na cruz está em jogo a experiência de um Deus que Jesus testemunhou. Esse Deus não é um carrasco que quer ver o sangue do filho. A morte na cruz de Jesus não foi querida por Deus, mas foi assumida pelo filho em liberdade, em amor. Por isso ela se torna salvífica, porque foi um gesto absoluto de solidariedade suprema com a humanidade, de um Deus sensível aos sofrimentos humanos. Na cruz de Jesus, está todos os nossos sofrimentos, todas as nossas mortes. Jesus está presente, sofrendo e morrendo em todas as cruzes da nossa história. Em todas. Então, a morte de cruz revela aquele Deus mesmo da Páscoa judaica, da libertação do Egito. Um Deus ultrassensível ao sofrimento do ser humano. Um Deus que se compadece, um Deus que assume os nossos sofrimentos. E um Deus que também ressuscita uma nova humanidade. A vida vence a morte. Pois bem, então nós percebemos um pouquinho o verdadeiro sentido da morte de Jesus. Refletimos, conversamos como entender a morte de Jesus do ponto de vista histórico, porque matam Jesus, conflitivo, perigoso, para manter a ordem constituída, sobretudo através da força imperial, e qual o sentido de sua morte para nós hoje, e o porquê ela é salvífica. Ela não é salvífica pelos instrumentos de tortura, ela é salvífica pela doação, pelo amor, o amor daquele corpo pendurado, massacrado, violentado. A vocês, uma boa sexta-feira da paixão.